Boa noite. Boa noite. Enterrado hoje o corpo de Felipe, de apenas 6 anos, que morreu depois de ser atropelado por um motociclista bêbado. Esse acidente trágico ocorreu no dia de Natal. O corpo de Felipe Júnior Alves Rodrigues, de apenas 6 anos, foi enterrado no cemitério da Consolação, na região norte de Belo Horizonte. O clima entre os parentes e amigos da família era de tristeza. Muito abalada, a mãe da criança chegou a desmaiar e teve que ser levada do cemitério. Cristiano Alves gravou este vídeo do sobrinho poucos dias antes do atropelamento. Ele prefere lembrar da alegria do menino. Qualquer esquina que eu ia, ele falava: tio, deixa eu ir com você. Eu falei assim: mas a gente só vai na esquina. Mas deixa eu ir com você. Aí eu ia, sentava com ele na esquina. Era a alegria da casa. Felipe foi atropelado por um motociclista sem habilitação e que assumiu ter bebido uma caixa de cerveja. A família da vítima exige justiça. Do jeito que está, não pode ficar, porque até quando a gente vai ver sendo enterrada crianças inocentes por pessoas já de maiores que não fazem nada pela lei, não obedecem à lei, bebem simplesmente em irresponsabilidade, pega o seu veículo e sai e acaba com a vida de uma família inteira. Felipe Júnior Alves Rodrigues foi atropelado a caminho de uma sorveteria, perto de casa. Este é o segundo caso de atropelamento por motoristas com sinais de embriaguez em apenas 5 dias. No domingo, um jovem de 18 anos que dirigia com habilitação provisória e aparentemente alcoolizado atropelou mãe e filha. Ana Victória Dias dos Santos, de 2 anos, morreu na hora. As duas famílias se encontraram após os acidentes e esperam juntar forças depois das perdas. Juntar força de onde é que não tem, para a gente tentar lutar aí para amenizar pelo menos as dores aí, para a gente não ficar à mercê aí dos loucos na rua, né? O Belo Horizontino vai começar 2013 pagando mais caro pela passagem de ônibus. O anúncio foi feito hoje. O aumento de 5,66% passa a valer no próximo sábado. A tarifa paga por 80% dos usuários passará de R$ 2,65 para R$ 2,80. A tarifa das linhas circulares passa para R$ 2,00. O executivo passa para R$ 5,00. Passa de R$ 5,00 para R$ 5,30. O reajuste anual é calculado segundo uma fórmula estabelecida nos contratos de concessão, calculada pela Fundação Getúlio Vargas e pelo IBGE. E não é só esse reajuste não, viu? O IPTU terá um aumento de 5,78%. Correção feita pela inflação medida pelo IPCA. Ao todo, 724 mil imóveis vão receber a guia do IPTU, que vai chegar pelo correio entre o dia 4 e 10 de janeiro. A guia também estará disponível na internet a partir do próximo dia 31 de dezembro. Ao todo, a Prefeitura espera arrecadar R$ 1 bilhão com imposto, o que representa 10% da receita total do município. O IPTU está presente em todas as obras, em todos os serviços que a Prefeitura realiza. Ele é um imposto que não tem uma vinculação específica, portanto, em qualquer ação da Prefeitura tem uma parte do IPTU. O dono do imóvel que quiser receber o desconto de 7% antecipando o pagamento tem que quitar 2 ou mais parcelas até o dia 21 de janeiro. Após essa data, não é possível receber o desconto e as parcelas vencem no dia 15 de todo mês, começando por fevereiro. Quem quiser fazer o pedido de revisão do valor do IPTU tem do dia 2 de janeiro até o dia 1º de fevereiro para ir até o BH Resolve ou até as sedes das regionais Venda Nova e Barreiro para fazer a contestação. Cerca de 110 mil imóveis vão contar com algum tipo de isenção. Mais informações no site da Prefeitura ou no telefone 156. Técnicos do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, apuram as causas da queda do monomotor que matou 2 pessoas em Pará de Minas. O acidente ocorreu ontem à noite. As vítimas, o piloto da aeronave, Diogo Dumer Santos Pereira, de 22 anos, e Armando Gomes Júnior, de 32. Armando chegou a ser levado em estado grave para o Hospital João 23, na capital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu nessa madrugada. O monomotor partiu de Belo Horizonte com destino a Pará de Minas. Chovia forte e ventava muito no momento do acidente. A aeronave caiu em um pasto desativado e pegou fogo. A Escola de Aviação Civil Net Aviation, proprietária do monomotor, foi procurada pela nossa reportagem, mas diz que não vai se pronunciar sobre o assunto.
A Polícia Federal prendeu hoje, durante a Operação Recidiva, mais um integrante da quadrilha que fraudava processos licitatórios em várias cidades mineiras. Foi preso dessa vez o engenheiro de obras da Prefeitura de Olhos d'Água. O rombo já chega a R$2,5 milhões. Na operação da Polícia Federal, foi preso Edilson Renato Caldeira, engenheiro de obras da Prefeitura da cidade de Olhos d'Água, no norte de Minas, que fica a 272 quilômetros de Montes Claros. A quadrilha fraudava processos licitatórios, direcionando as contratações de obras públicas às empresas que pertenciam à organização criminosa. Tais mandados foram expedidos em nome de pessoas, integrantes de uma organização criminosa que já tinha sido desarticulada em junho na Operação Máscara da Sanidade. Tal organização atuava em fraudes em procedimentos licitatórios e, consequentemente, no desvio de recursos públicos em municípios norte-mineiros. Na primeira parte das investigações, a Polícia Federal constatou fraudes em 36 municípios norte-mineiros. Ficou comprovado o desvio de mais de R$100 milhões em 46 obras. Como é que eles desviavam os recursos? Ou, primeiro, obrigava que o município executasse aquele serviço, aquela obra pública, não obstante tenha sido contratada para tal, ou ainda executa aquela obra ou aquele serviço suprimido em itens do projeto básico que for aprovado inicialmente. Eles vão responder agora, assim que for encaminhado o inquérito para o Ministério Público, o Ministério Público vai oferecer denúncia, eles vão responder pelos crimes de formação de quadrilha, falsificação ideológica, peculato, desvio e fraude em procedimentos licitatórios, cujas penas máximas somadas chegam a 25 anos de reclusão. Os donos de postos de combustíveis estão à procura de frentistas. É que muita gente está desistindo de trabalhar nestes locais por conta da onda de assaltos. Neste posto que fica na saída da cidade, um frentista foi surpreendido por um assaltante armado que roubou R$400. Na mesma avenida, este outro posto também foi alvo de assaltantes. O circuito interno registrou a ação dos bandidos. Um deles atirou no frentista pelas costas, insatisfeito com a quantia roubada, R$136. Apesar destes casos recentes, as estatísticas da PM apontam redução no número de registros de roubos a postos de combustíveis. De janeiro a novembro de 2011, foram 28 casos. No mesmo período deste ano, foram 22. A PM tenta dificultar a ação dos bandidos através da apreensão de motos irregulares. O veículo é o mais utilizado nos roubos. E verificar com os motociclistas a parte de trânsito e a parte criminal. Se estão portando arma de fogo, se estão portando drogas e até mesmo verificar o prontuário desses motociclistas. Já tem passagem pela Polícia Militar, já foram presos e até se tem mandado de prisão em aberto. Mas os funcionários do setor estão inseguros e alguns estabelecimentos têm dificuldade para encontrar mão de obra. No posto onde o frentista foi baleado, são 6 vagas em aberto. Como uma pessoa vai colocar a sua vida em risco, tá certo? Através de um salário de R$670. Algumas medidas foram tomadas para tentar inibir a ação de bandidos, mas os crimes continuam. Em 2 semanas, as câmeras deste posto flagraram 2 roubos. Tentamos algumas medidas com relação ao capacete, às câmeras que funcionam nos postos de gasolina, mas mesmo assim não tem inibido os criminosos nos postos de combustível. Visualizou ali um cidadão em atitude suspeita, uma motocicleta passando por várias vezes naquele mesmo local, um veículo parado muito tempo. Aciona a Polícia Militar através do 190, nós vamos acionar a viatura, vamos deslocar com a viatura até o local para justamente verificar a situação. Interditada hoje uma empresa que vendia passagens para ônibus clandestinos em BH. 2 pessoas foram detidas. A empresa funcionava há mais de 1 ano no 3º andar deste prédio comercial no centro de Belo Horizonte. A sala onde fica a sede da Éder Turismo foi lacrada pela prefeitura. Policiais civis recolheram computadores. 2 pessoas foram conduzidas à delegacia, ouvidas e liberadas. A empresa funcionava sem a autorização dos órgãos de trânsito para fazer o transporte de passageiros. Segundo a polícia, eram 28 frequências semanais. Os ônibus saíam sempre aqui da rua Curitiba, no centro de Belo Horizonte, em direção às cidades do norte de Minas. As passagens eram vendidas a preços bem inferiores aos praticados no mercado, como mostra este documento apreendido pela polícia. Segundo a delegada, o transporte era feito por motoristas que sequer tinham carteira de habilitação.
Alguns não têm a carteira respectiva para conduzir o ônibus. Além de fazer essa viagem bate e volta, eles dormem, eles descansam dentro do próprio ônibus. Então, eles viajam com sono. Esta administradora afirma que usava com frequência o transporte clandestino. Ela veio hoje tentar comprar uma passagem e descobriu que a empresa tinha sido fechada. Mesmo sabendo dos riscos, ela diz não ter medo. A passagem do nosso Éder Turismo aqui é 80, a passagem da outra lá é 140. A viagem tão longa quanto a dele. Então, não tem por que eu ter medo, não. Mas pode valer uma vida, né? Uma mulher ficou ferida em um acidente na MG30 em Nova Lima. Segundo o Corpo de Bombeiros, ela perdeu o controle da direção e bateu em um poste. A motorista foi resgatada sem ferimentos graves. A seguir, máquinas caça-níqueis são apreendidas em operação na capital. E Belo Horizonte tem o dezembro mais seco dos últimos 37 anos. Veja em instantes aqui no Band Minas. Agora são 7 horas e 1 minuto.